Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos dar sequência ao curso de técnicas de conciliação bancária que você tem acompanhado aos domingos. Nesse domingo eu estarei viajando quando você estiver assistindo essas aulas, porque eu estou retornando para a Áustria para gravar novas aulas, novos cursos para o LinkedIn Learning. Com esses serão 11 cursos já publicados na plataforma. Se você não conhece, convido você então a conhecer. Acesse o LinkedIn Learning e você vai achar uma biblioteca fantástica de cursos em idiomas como português, espanhol, inglês e outros que eles estão aí liberando automaticamente, gradualmente. Mas vamos à nossa aula. Abrindo aqui a nossa planilha, você vai precisar da planilha 192 ou a planilha 191 que nós utilizamos na aula passada para que você possa escrever os seus códigos. Caso eu não consiga colocar essa planilha 192, possivelmente eu vou colocá-la apenas na volta da minha viagem. Em todo caso, você tem a planilha 191 lá no meu blog que você pode fazer o download para acompanhar esses recursos. Nas aulas anteriores, caso você não se recorde, nós trabalhamos com a importação do arquivo do RP para um array, trabalhamos com a importação de um arquivo de retorno do banco para um outro array, e vamos fazer a comparação utilizando a memória. Nós não vamos utilizar a planilha. Todo o processo de comparação vai ser feito em memória e apenas o resultado vai ser descarregado na nossa planilha. Com isso você vai ver a agilidade que esse processo dá aí na sua conciliação. Então vamos lá. 2 cliques sobre comparação. Nós vamos criar uma sub chamada compara arrays 4. Nós não temos ainda essa sub, nós vamos criar, e esse parâmetro aqui que eu vou passar está dizendo que eu estou utilizando o método 4 da minha planilha. Se você observar, nós estamos no método 4. Vamos copiar esse nosso texto, e aí, dentro do nosso módulo oculto, nós vamos inserir uma sub, e essa sub vai se chamar compara arrays. Vou apenas acertar a caption aqui das nossas primeiras letras, e eu vou esperar um parâmetro disto aqui. Como você viu, nós passamos um parâmetro lá na nossa aula, na nossa chamada, que é o número 4. E quando essa nossa sub receber, esse número 4 vai ser tratado por uma variável chamada vMétodo. Então eu estou passando um argumento para a minha função. Perfeito, minha função não, a minha sub. Agora nós vamos declarar as variáveis que nós vamos utilizar. Din CPF A as double, din CPF B as double, din valor A as currency, din valor B as currency, din vFind, que é uma variável de procura que nós vamos encontrar, nós vamos utilizar, é um método novo que eu acho que você não viu nas minhas aulas ainda, é o do tipo boolean. Agora, olha que interessante. Como nós vamos fazer uma sincronização, uma comparação de dados, eu só preciso do CPF do meu array A para comparar com o CPF do meu array B. Vou fazer a mesma coisa com o valor A e vou comparar com o valor B. Primeiro passo, vamos desativar o nossa tela. Application.screen updating igual a false. E aqui nós já vamos dar o true no final para que ele ative no final do nosso processamento. Você sabe que isso eu faço em todas as nossas rotinas. Vamos definir a nossa variável de manipulação da planilha. Set_w igual sheets comparação. Nós vamos utilizar então o w.usedRange.entireColumn.delete. Isso é um método rápido para apagar todas as linhas, as colunas utilizadas da minha planilha para que os novos valores sejam inseridos. Nós vamos começar a nossa comparação na linha 2, coluna igual a 1, é onde eu vou inserir os meus dados. E lembra-se da nossa variável interação? Então a minha variável interação vai ser igual ao meu menu, o meu check iterações. Eu não preciso colocar aqui o ponto value, porque isso está subentendido. Toda vez que você simplesmente chama o controle de checkbox, ele vai retornar o valor dele. Nessa interação, o que nós precisamos fazer? Nós vamos ter que percorrer a nossa array. Se você se recorda nas aulas anteriores, as nossas arrays foram declaradas como públicas, então elas teoricamente, ao chegar nessa rotina, elas estão disponíveis para qualquer sub. For A igual a 1 to o bound, ou seja, o maior elemento, o número de elementos maior do meu array do retorno.
nós vamos primeiro manipular observando o arquivo de retorno. Por que, Alessandro, que nós vamos trabalhar com o array de retorno? O array de retorno é efetivamente o que eu recebi do banco. Então, eu tenho certeza absoluta que isso entrou no banco. Aquilo que o meu ERP baixou pode estar errado, pode ter baixado a mais ou a menos. Então, eu sempre vou utilizar como base de comparação o arquivo que eu tenho certeza do valor do montante financeiro que entrou lá na minha conta corrente bancária. Por isso, nós vamos pegar esse nosso array de retorno e, a partir dele, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para o array de retorno, pegar um valor e comparar com o nosso valor do ERP. E isso ciclos de registros por registros. Então eu vou pegar o meu primeiro argumento e vou procurar no meu ERP. Tem? Tem. Então ele vai comparar os valores. Tem diferença? Tem. Ele vai criticar. Se não tem diferença, ele não vai fazer absolutamente nada e vai para o próximo registro. E esse método em memória é muito, mas muito rápido. Vamos continuar. Então vamos fazer o nosso for next. If v array hat item 1, posição 1, vírgula 1. Isso 1 porque ele está aqui no primeiro ciclo, tá? Então o meu array no mapeamento, no endereçamento 1,1 é igual a 0. Se for, então ele vai sair do meu for. Se a interação for igual a true, eu não preciso colocar isso, então eu preciso mostrar na minha mensagem para o usuário, lembra? frmmenu.lblstatus.caption igual a processando registro. E aí nós vamos colocar aqui que a nossa variável A. Do events, lembrando que sempre que nós vamos exibir as interações, o nosso processamento vai ficar mais lento. Após isso, nós vamos poder então fazer a nossa varredura. Primeiro, a minha variável vfind, find é procura em inglês, ela vai ser igual a false, ou seja, eu não procurei informação nenhuma ainda. CPF A vai ser igual ao meu AV array de retorno, posição A, eu esqueço sempre o termo, é endereçamento 1,1, ou seja, a posição 1 da primeira linha eu vou utilizar aqui, que é o meu CPF. A segunda posição vai ser dada pelo valor de A, vai ser igual ao meu V array, retorno, mesmo item, ou seja, mesma linha A, só que agora o segundo argumento, o valor está na segunda posição. Então, com base nesse primeiro valor, aqui nós vamos, deixa eu criticar aqui para que você possa guardar essa informação. Will, um abraço, você que acompanha todas as aulas aí, disse que gosta quando eu faço esses comentários, então obrigado pelo seu feedback. Então essa primeira parte aqui nós vamos pegar primeiro registro do array de retorno e processar e procurar, na verdade, no array do ERP. É isso que nós vamos fazer com essa rotina. Assim que eu faço a declaração das minhas variáveis, eu preciso então começar o meu for b é igual 1 to o bound, ou seja, ele vai percorrer do primeiro elemento até o último da minha varray ERP, vírgula 1. Então ele vai verificar quantas vezes eu tenho que fazer esse ciclo B. Esse ciclo B vai ser dado pelo tamanho do meu array de retorno, do ERP. CPF B igual a V array ERP B, posição B, posição 1. Se o CPF, olha só que legal, se o CPF que está na minha memória do meu arquivo de retorno for igual ao meu CPF que está vindo do meu arquivo, se esse arquivo do ERP for igual ao CPF do arquivo do retorno, então eu vou fazer alguma coisa, que é comparar os valores. O valor de B é igual ao V array ERP item 2, coluna 2, né, coordenadas da linha X, né, a linha B, que ele está aqui no ciclo, posição 2. Então, ele vai capturar o valor e aí eu preciso checar se o valor de A for diferente de valor de B, ou seja, existe uma diferença de valores. É nesse ponto que eu preciso criticar isso para o usuário. O que nós vamos fazer é colocar então lá na nossa planilha essas informações. w.cells
ln,call.value igual varray ret. Linha 1, lembre-se que nós estamos trabalhando aqui com arquivo de retorno ainda do primeiro elemento no primeiro ciclo, olha só. Por isso eu preciso colocar esse a, vírgula 1. w.cells ln,call mais 1 ponto value igual ao valor de a. w.cells ln call mais 2 ponto value igual ao valor do b. w.cells ln,call mais 3 ponto value igual ao valor de a menos o valor do b, porque eu preciso checar quanto que eu tenho no meu arquivo de retorno menos aquilo que eu tenho no meu RP. ln mais 1, e aí eu vou utilizar aqui o vfind igual a true, ou seja, eu encontrei já o CPF e eu não preciso percorrer todos os registros aqui da minha array do RP. Eu posso abortar escrevendo exit for. Com isso, aquele primeiro elemento do nosso array A foi encontrado no meu array, né, do retorno, e aí eu aborto o processo de procura. Se não, aí o que vai acontecer? Se ele não encontrar, nós vamos colocar aqui um else e vamos colocar vfind. Opa, depois nós temos que colocar um endif. Deixa eu ver aqui que eu me atrapalhei. Vfind igual a true, encontrou, beleza. Se não, vfind igual a false e exit for endif. Aqui, o que vai acontecer? Eu preciso também deixar a minha variável true. Eu posso até deixá-la, eu preciso colocá-la aqui por quê? Se ele encontrou o CPF lá no meu arquivo do RP, ele vai comparar o valor. Somente se houver diferenças é que ele vai escrever na planilha. Se não, eu vou colocar aqui que houve diferença, mas como ele não fez nenhum tipo de ajuste na minha planilha, eu vou dizer, olha, eu encontrei o CPF, mas está tudo certo. Ele simplesmente aborta a nossa rotina. Esse endif termina para esse e esse if do CPF termina aqui também. Então, end if. Este aqui é para o CPF e esse aqui é para a comparação de valor. Muito bem, vamos lá. Se agora, depois de percorrer essa nossa rotina aqui, toda a nossa array do arquivo do RP, eu preciso verificar se vfind igual a true. Então, o que nós vamos fazer? Then, eu posso tirar isso aqui, w.cells ln,call ponto value, igual varray retorno de a,1. Aqui pode parecer um pouquinho complicado. Se ele encontrou, vamos comentar aqui também, Will, aí mais uma vez para te ajudar. Se encontrou o CPF, mas não há diferença de valor, então, se vfind aqui é igual a false, eu estava sabendo que tem alguma coisa errada. Se não encontrou o CPF, então o que eu preciso fazer? Significa que esse arquivo foi recebido no banco, mas não está no ERP. Então eu preciso lançá-lo na minha planilha. E é isso que eu vou fazer. Se o vfind é falso, significa então que ele procurou todas essas minhas linhas aqui e não achou nada. Então ele vai vir até aqui e vai lançar esse nosso documento. Primeiro, lançando o CPF. Depois, na linha, vírgula, call mais 1 ponto value, ele vai lançar o valor de A. Como não existe o valor do meu arquivo do RP, na coluna mais 2, eu vou colocar 0. E aí, w.cells, linha, call mais 3 ponto value igual, eu vou repetir o valor de A. ln igual a ln mais 1. Com isso, nós terminamos a nossa checagem. Usando esse nosso método, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos colocar os títulos nas colunas. Isso vai ser dado with w com a nossa planilha ativa, w.cells
ln, ou na posição 1,1, ponto value, igual a CPF. Ponto cells, linha 1, posição 2, ponto value, igual valor retorno, para ajudar o usuário. Cells 1,3, ponto value, igual valor ERP. Ponto cells 1,4, ponto value, igual diferença. Vamos ajustar todas as nossas células. W.used range, entire column, auto fit. Set W igual a nothing. E aí nós vamos ativar a tela. No final desse processo, nós vamos colocar aqui uma mensagem para o usuário. Como nós vamos utilizar essa nossa rotina para outros comparativos também, eu vou colocar um if aqui, veja só. If vMétodo, que é aquela nossa variável que passamos de parâmetro, for igual a 4, então eu vou fazer alguma coisa. Se não, ele vai fazer outra. O que ele vai fazer? Como nós estamos trabalhando aqui com o método 4, vamos lá. frmmenu.lbl m4f, ou seja, aquele nosso caption, aquele nosso controle de tempo vai ser igual ao int de timer. Com isso eu vou colocar o tempo final do nosso processamento, método 4, f de final. E aí, o que eu preciso fazer? Se frmmenu.chk iterações for true, então else endif. Então, se for true, nós vamos pegar lá frmmenu.lbl m4t. O tempo total vai ser igual, .caption vai ser igual. Vamos converter para um tipo longo. O meu campo frmmenu.lbl m4f.caption menos a minha CLNG, vamos converter também o frmmenu.lbl m4i, que é o nosso início.caption. Vamos concatenar isto aqui com, deixa eu verificar aqui no código, com S, porque é o tempo em segundos. Se não for o método 4, então ele vai ser utilizado no meu método 6. E aí, o que nós vamos fazer? Deixa eu já escrever então esse código para o método 6. frmmenu, não, primeiro, vamos verificar aqui. Se não, frmmenu lbl m4tsi .caption igual. Vamos copiar tudo isso aqui para facilitar. Que vai ser o M4F menos o tempo inicial, o final menos o inicial. Legal. Se não, nós vamos utilizar isso aqui no nosso método 6, que nós ainda não construímos e vai demorar um pouquinho ainda para chegar lá. frmmenu, vamos copiar esse código apenas para não estender muito essa aula, que não preciso explicar tudo agora. frmmenu, método 6 final, vai ser igual a timer. Se as iterações estiverem ativas, então eu vou pegar aqui o 6t. Por isso que é bom a padronização do nome dos componentes. Você pode depois simplesmente trocar números ou pequenas letras para conseguir fazer acesso a eles. M4, M6 e método 6. Aí, opa, o endif não. If iteração for igual a true, então nós vamos continuar aqui. Interação for igual a true. Então nós vamos no frmmenu.lbl.caption, lbl status.caption vai ser igual a nada e um do events para limpar a mensagem. E por fim, endif message box, processo concluído. Ativo a tela, mas eu vou ativar a tela aqui antes dessa interação. Prontinho. Com isso, nós temos a nossa rotina pronta. Eu vou depurar e vou executar aqui, compilar o código. Next sem for, ele pediu aqui para ver se o meu next A
next B, ok, o if aqui está sem o endif. Então perceba que às vezes nem a mensagem de erro ela está correta. Depurar, está tudo certinho. Vamos executar então esse código agora para ver como vai ocorrer a execução dessa nossa rotina. Vamos colocar um breakpoint aqui. Pronto. Vamos salvar primeiro, né, para não perder. Lembrando que esse arquivo é a aula 192 da nossa playlist de VBA. F3. Vamos carregar o nosso menu. Perfeito. Então, primeiro, vamos importar o arquivo do ERP. Eu não quero exibir as interações. Vamos importar o ERP. Ele está na pastinha. Está carregando. Pronto, 12.813 registros na memória. Vamos importar o retorno do banco. 12.825 registros na memória. E agora a comparação. Clique. Perceba que o tempo inicial apareceu aqui. F8. A rotina vai de 1 até 12.959. Ele vai pegar aqui o valor, vai checar o zero. Não é zero, ou seja, não está zerada a minha array. Checou a interação e aí ele vai colocar o primeiro vfind. Como ele vai pegar o primeiro valor, observe, CPF-A já tem valor. Valor A é 20. Ele vai agora para a nossa array do ERP e vai fazer de 1 até 12.803. Vai pegar o CPF e aí ele vai ver, o CPF-B é igual ao CPF-A? Não. Então ele vai para o próximo registro. O CPF-A continua o mesmo, o B agora mudou. É o mesmo? Não. Então ele vai fazendo esse ciclo. Vou colocar um breakpoint aqui e vou dar F5. Ele achou. Então agora o CPF-B é igual ao CPF-A. Agora ele vai ler o valor de B. O valor de B é 20. O valor de A é diferente de valor de B? Não. Então ele encontrou e saiu. vfind é igual a falso? Não. Então está tudo certo. Ou seja, existe o CPF e existe o valor igual dos dois lados. O que eu faço na hora da comparação é anulá-los. Eu não preciso criticar para o meu usuário. Eu descarto esse registro. Vamos para o próximo registro de A e aí ele vai ler o segundo valor. É igual a zero? Acabou o array, está vazio? Não. Então ele vai começar tudo de novo. O CPF de A agora é esse. O valor de A é 20. E aí ele vai fazer todo o processo. Vou desmarcar esse breakpoint e vou colocar esse breakpoint agora lá no final. Na verdade eu vou dar um F5 aqui para ir até o final. F5. Note que esse processo está sendo feito em memória. Processo concluído. Então, durou 128 segundos a minha comparação, mas isso é porque eu estou fazendo passo a passo com vocês. Vou fechar. Se nós analisarmos aqui a diferença, olha só. Se nós somarmos aqui alt igual igual, você vai ver que o valor é R$ 750,46, exatamente iguais aos outros. Então o que ele fez? Quando ele não encontrou no meu RP o CPF, ele falou, olha, está zerado, e a diferença é de R$ 20. Quando ele encontrou o CPF lá no meu RP e também no arquivo retorno, e ele viu que tem uma diferença de valor, ele calcula essa diferença e deixa aqui na planilha para o usuário poder fazer alguma interação. Então vou salvar de novo essa planilha para não perder. Perceba como é importante nós conhecermos outras técnicas. A comparação de memória entre os elementos é muito mais rápida do que a comparação física se nós estivéssemos utilizando as células. Se você não viu ainda, procure as primeiras aulas desse tema, dessa aula, para que você possa visualizar essa diferença em tempos. Existe uma diferença muito grande quando você manipula memória e não manipula células no Excel. Não esqueça, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, participe, deixe seus comentários, curta, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Desejo a você um ótimo ano e nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá!